Você já reparou como é fácil esquecer o que você já fez, mas é absolutamente impossível tirar da cabeça aquilo que ficou pela metade? Pode ser um relatório no trabalho que você teve que interromper na metade, um e-mail importante que você começou a escrever, mas não enviou, ou até aquela discussão com seu parceiro que terminou com uma porta batendo sem que nenhum dos dois chegasse a uma conclusão. Sua mente fica revisitando aquela cena em um loop eterno. Você tenta dormir, tenta assistir um filme, tenta trabalhar, mas uma voz lá no fundo da sua consciência continua sussurrando: você não terminou, falta algo. Esse tormento diário tem nome, sobrenome e foi descoberto nos anos de 1920 por uma jovem psicóloga lituana chamada Bluma Zeigarnik. A história da descoberta é fascinante. Bluma estava sentada em um restaurante movimentado em Berlim com seu professor, Kurt Lewin. Ela reparou que os garçons tinham uma memória de elefante para os pedidos que ainda não tinham sido pagos. Eles sabiam exatamente quem tinha pedido o quê, quais pratos faltavam e o valor exato de cada conta pendente. Mas aí veio o estalo. Assim que o cliente pagava a conta e saía pela porta, Bluma chamava o garçom e perguntava: qual era o pedido daquela mesa que acabou de sair? A resposta do garçom era sempre um olhar em branco. Ele simplesmente não lembrava de mais nada. O pagamento apagava a memória da mesa instantaneamente. A partir dali, Zeigarnik levou essa observação para o laboratório e provou uma lei universal da mente humana. O nosso cérebro lembra das tarefas incompletas até 2 vezes mais do que das tarefas concluídas. Nós somos programados para sermos assombrados pelo inacabado. Nos próximos minutos você vai entender a engenharia por trás dessa paranoia e descobrir como fechar os loops que estão sugando a sua energia vital. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir que, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve, e se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like no vídeo, que me ajuda bastante. Para entender por que o cérebro faz isso, nós precisamos recorrer à psicologia da Gestalt. A Gestalt provou que a mente humana tem uma necessidade biológica quase desesperada de fechamento e simetria. Quando você olha para um círculo que tem uma pequena abertura, o seu sistema visual não enxerga apenas uma linha curva. O seu cérebro faz o esforço inconsciente de fechar o desenho na sua cabeça. Quando você começa uma tarefa, seja arrumar o guarda-roupa ou abrir uma aba no computador, o seu cérebro cria uma tensão cognitiva interna. Ele abre um arquivo na memória de trabalho, a memória RAM da sua mente, e mantém esse arquivo ativo, consumindo energia, glicose e atenção secundária. Essa tensão só é desfeita quando o cérebro recebe o sinal de conclusão, o ponto final. Do ponto de vista da neurociência, o início de uma tarefa gera uma expectativa de recompensa baseada em dopamina. Enquanto o ciclo não se fecha, a dopamina fica em estado de suspensão, mantendo seu córtex pré-frontal em alerta máximo. É um mecanismo evolutivo brilhante. Se os nossos ancestrais esquecessem que tinham deixado uma fogueira acesa ou uma caça pela metade, a espécie teria sido extinta. O problema é que o homem primitivo abria 2 ou 3 loops por dia. Você, hoje, abre 200. O seu cérebro está fritando porque a sua memória de trabalho está cheia de arquivos abertos que você nunca fecha. Se você acha que o efeito Zeigarnik é apenas um detalhe curioso dessa biologia, você está muito enganado. As maiores indústrias do planeta usam esse viés cognitivo exatamente agora para hackear a sua atenção e lucrar bilhões de dólares com a sua incapacidade de esquecer. Pense na última vez que você fez uma maratona de série na Netflix. Por que você não conseguiu ir dormir às 2 da manhã, mesmo sabendo que tinha que acordar cedo no dia seguinte? A resposta é o cliffhanger, ou o gancho do penhasco. Os roteiristas de Hollywood são mestres do efeito Zeigarnik. Eles nunca terminam um episódio no final de uma cena resolvida. Eles cortam a imagem exatamente no momento em que o vilão puxa o gatilho ou quando o segredo é revelado. O seu cérebro entra em uma agonia psicológica profunda. Ele não aguenta o loop aberto. Para aliviar a tensão da falta de fechamento, você clica mecanicamente em avançar para o próximo episódio. As redes sociais operam exatamente na mesma frequência. O que é o feed do TikTok ou do Instagram, senão uma sucessão interminável de loops abertos? Um vídeo te mostra uma curiosidade e diz: o resultado vai te chocar no final. O próximo te dá uma dica pela metade.
e a bolinha vermelha de notificação do seu aplicativo é o loop aberto definitivo. Ela está ali para dizer ao seu sistema nervoso central: tem algo incompleto esperando por você. Você clica não porque quer ver a mensagem, mas porque o seu cérebro precisa desesperadamente apagar aquela maldita luz para ter paz. Mas o efeito Zeigarnik cobra o seu preço mais alto e doloroso no território dos sentimentos humanos. É aqui que ele se transforma no fantasma dos relacionamentos mal resolvidos. Sabe por que é infinitamente mais difícil superar um relacionamento que terminou de forma abrupta, sem uma conversa final, do que um namoro que desgastou lentamente até que os dois decidissem colocar um ponto final de comum acordo? Porque o término sem explicação é um loop aberto gigante na sua psique. Quando alguém some da sua vida, o famoso ghosting, ou quando uma relação acaba no meio de uma briga sem fechamento, o seu cérebro fica preso em uma arquitetura de incompletude. Como você não teve um encerramento, a sua imaginação assume o controle. Você passa meses, às vezes anos, tentando decifrar o enigma. O que eu fiz de errado? E se eu tivesse agido diferente? Por que terminou assim? Você se torna leal ao fantasma daquela pessoa não por amor, mas porque a sua mente está desesperada com uma conclusão que nunca vai chegar. O efeito Zeigarnik faz você confundir a falta de fechamento com a presença de sentimento. Você acha que ainda ama o ex, mas a verdade é que o seu cérebro só odeia o ponto de interrogação. Mas como nós desarmamos essa armadilha biológica e esvaziamos a memória RAM da nossa mente? Felizmente, a própria psicologia que descobriu o problema nos deu o antídoto. Existem duas ferramentas práticas que você precisa adotar hoje. A primeira ferramenta chama-se fechamento cognitivo simulado. Se você tem um loop aberto emocional com alguém que sumiu ou que se recusa a te dar uma resposta, entenda de uma vez por todas: a falta de resposta já é uma resposta. Você não precisa da autorização do outro para colocar um ponto final. Pegue uma folha de papel, escreva tudo o que gostaria de ter dito para aquela pessoa, chore o que tiver de chorar e no final, queime ou jogue fora o papel. O seu cérebro precisa do ritual visual do encerramento. Mostre para a sua mente que a história acabou. A segunda ferramenta é para o seu dia a dia prático. Baseado no método do psicólogo Roy Baumeister, ele descobriu que o efeito Zeigarnik pode ser neutralizado simplesmente criando um plano de ação escrito. Se você está ansioso na cama porque tem 10 tarefas pendentes para amanhã, seu cérebro vai te manter acordado gerando tensão. Mas se você levantar, pegar um papel e escrever exatamente o dia, a hora e o passo a passo de como vai resolver cada uma delas, a sua mente relaxa instantaneamente. Para o cérebro, um plano estruturado e escrito tem o mesmo peso biológico de uma tarefa concluída. Ele aceita fechar o arquivo temporariamente. Por fim, pare de carregar o peso de um passado sem ponto final. Pare de deixar as portas da sua atenção abertas para qualquer notificação ou pendência roubar a sua paz. Pegue a caneta da sua vida, feche as gavetas que já não te servem mais e coloque, você mesmo, o ponto final que o mundo te negou. Respire fundo, relaxe os ombros, os loops foram fechados. Você está finalmente livre para focar no presente. Por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.